Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula, onde o tema de hoje vai ser comparadores. Então, o bloco comparador compara dois valores de entrada, A e B, conforme uma condição pré-determinada. Maior, menor, igual, diferente, maior ou igual, menor ou igual, etc. E quando a condição é satisfeita, ele emite um sinal 1 na saída. Pode também comparar um valor de entrada com um valor pré-estabelecido. Comparador em CLPs. Quando utilizamos CLPs para controle de uma determinada variável, os comparadores são essenciais para nos auxiliar a manter o controle sobre a mesma. O Click 02 possui 31 instruções de comparação, sendo que cada uma pode operar em 8 modos de comparação. Os comparadores são endereçados pelo mnemônico G, variando de G01 até G1F. É necessário habilitar o bloco comparador para que a saída seja ligada. Então, a tabela abaixo descreve cada parâmetro de configuração dos comparadores. Então, quando abrimos o comparador, vai nos ser mostrado esta janela. Então, aqui no primeiro campo, nós devemos pôr o número do comparador, G01 até 1F. Depois aqui, o modo comparador, então vai de 1 até 7. Aqui nós devemos colocar a variável para a comparação, no caso aqui é a variável AX. A segunda variável para comparação, AY. No campo aqui embaixo, um valor de referência para comparação. No display do Click 02 ou na ferramenta de programação, o bloco comparador é exibido da seguinte forma. Então aqui ele vai estar o número do comparador, aqui ele vai mostrar o modo que estamos trabalhando, no caso aqui modo 1. Aqui a primeira variável para comparação, que é o AX, a segunda variável, que é o AY, aqui o valor de referência. Os campos 3, 4 e 5 podem ser configurados para qualquer variável analógica, DR, AT, AR, CT, etc. Para defini-los como constantes, nós devemos selecionar o tipo de variável como sendo N e digitar o valor no campo referente. Comparador modo 0. Comparador modo 0, na prática, é só um marcador auxiliar, M ou N. Os demais parâmetros de configuração ficarão desabilitados. Então, na prática, a gente vai ter uma entrada e o comparador segue exatamente a entrada. Então, é mais um marcador. Modo 1 a 7. Comparações analógicas. O comparador ligará seus contatos de saída quando a comparação entre os sinais de entrada for verdadeira. Os 7 modos de comparação disponibilizam as seguintes relações entre os sinais de entrada. Então, no modo 1, vai ser a comparação AY menos uma certa referência, uma constante, menor ou igual ao AX, que é menor ou igual ao AY mais o mesmo valor de referência. Então, aqui na prática é para a gente criar um intervalo. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5 menos 3, então começa do 2, 5 mais 3, até o 8. Então, se a variável estiver entre 2 e 8, atende a condição. Modo 2. Modo 2 é uma comparação que se a variável AX for menor ou igual a Y,
ele vai atender a condição. Modo 3, a variável AX for maior ou igual à variável AY. O modo 4, a referência ser maior do que o AX, ou AX menor que a referência. Modo 5, a referência ser menor do que o AX, ou na prática, o AX ser maior do que um certo valor de referência, maior ou igual, né? O modo 6, a referência ser igual ao valor AX. E o modo 7, ser diferente. Então, qualquer coisa diferente, ele aciona a saída. No exemplo abaixo, selecionamos então o modo 4 da função para comparar o valor da entrada analógica com um valor constante de 2,5. Se estiver habilitada a função de comparação, ligará os seus contatos de saída quando A2 for menor ou igual a 2,5. Então, se a gente voltar aqui, modo 4, referência maior ou igual a x, implica que o A2 for menor ou igual a uma certa constante. Então, a constante aqui é 2,5. Na prática, então, se a referência é maior ou igual a x, é a mesma coisa que o AX ser menor ou igual à referência. Então, aqui está o nosso AX e aqui está a nossa referência. Precisa estar habilitado para ele poder funcionar. Então, estando habilitado, a saída vai ser ligada se atender a condição do A2 menor ou igual a 2,5. Este outro exemplo aqui, utilizamos o modo 5, os valores de C01 e T01. Então, você está comparando um contador e um temporizador. A saída vai ser habilitada quando a contagem de C01 estiver maior ou igual ao tempo de T01. Então, na prática, o modo 5 é a referência ser menor ou igual a um certo AX, ou AX maior ou igual a referência. E a nossa referência usamos um temporizador. Encerramos então aqui essa nossa videoaula, onde demos uma pequena explanação de como utilizar comparadores com CLPs. Espero vê-los numa próxima. Até mais.